Juro pra vocês que eu não queria estar na pele nem do Carlos Brasil, nem do Zé Ricardo. Olha, eu acho que aquela festa que o Zé Ricardo tomava muito não, o Carlos Brasil estava do lado dele. Você vai saber por que é tão difícil montar um time esse ano para o Vasco. Tem gente que vê o Vasco como uma grande oportunidade. Até se emociona dando entrevistas na sua apresentação. Mas para outros, o Vasco é repulsa. Ninguém quer, ninguém acredita. Nessa briga, os dirigentes do futebol e o técnico Zé Ricardo batalham para trazer jogadores. Alguns estão bem próximos, quase fechados. Outros querem sair, não querem ficar. E tem alguns que, quando são procurados, dizem: Vasco? Tô fora. Você vai saber do dia do Vasco, que teve apresentação de jogadores, que teve um jogador equatoriano que chegou na madrugada e que tá animadíssimo. Você vai ter informações do dia, Cruz Maltino. Vamos falar também da Copinha. Amanhã cedinho, às 11 horas, tem mais um jogo, agora eliminatório. E um jogador que vem sendo destaque vai falar com exclusividade aqui no AVNews. Vamos falar sobre salários. Tem coisa acontecendo. Hoje pingou. Vai pingar mais nesse mês de janeiro. Vamos falar também da questão das licenças para o estádio de São Januário. Será que tem alguma novidade? Será que vai ter jogo mesmo na Colina? E outros assuntos num AVNews extremamente recheado, como sempre. A gente volta já já. Depois dela, toca aí, guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto e gosta tanto. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas mensagens, pela sua audiência e, acima de tudo, por acreditar no trabalho que a gente faz. Pegue o link, compartilhe aí para os seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, avise que o News está entrando no ar. E seja membro do canal Atenção Vascaínos. Eu ontem coloquei uma pulguinha atrás da orelha, vem coisa nova aí. Já já tem a nossa loja virtual, sim, a loja virtual do canal Atenção Vascaínos, e os membros vão ter vantagem. Já já também a gente vai formatar uma outra ideia aí para os membros, e aí vai ser a galera premium. Vai ter um tratamento ainda mais especial para esses membros do canal. A gente vai trazer novidades aí a partir da próxima semana. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, você estará no grupo de Telegram, pode participar do Arquibancada do AV, quem sabe de eventos nesse ano de 2022. Quero dar um recadinho do Renda Extra, que está pipocando, a galera está correndo atrás para ganhar dinheiro novo nesse ano de 2022. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, entre lá, pague R$ 47 e faça o curso Lucrando em Home Office. Você vai ter a oportunidade de trabalhar em casa, aprendendo com uma equipe de suporte. Você vai ganhar em dólar, vai ter a segurança do seu lar, tendo uma boa internet no computador ou então no celular. Olha, tranquilo, não tem problema nenhum. Não aprendi, não deu, eles devolvem o seu dinheiro. O que você está esperando? Matricule-se, faça o curso e aprenda para ganhar em dólar, lucrando em home office. Olha, gente, eu fiz uma pergunta ao Zé Ricardo na última entrevista coletiva dele sobre a dificuldade de contratações, de convencimento do mercado para aceitar o Vasco. E ele me confirmou, e foi uma frase que reverberou quando ele disse: olha, eu nunca tomei tanto não, talvez só na minha época de garoto, nas matinês, quando eu chegava naquela menininha e a garota me dava toco. Olha, é muito difícil, muito difícil. E eu tô falando isso aqui de coração, porque a gente fala o dia inteiro com o mercado. Empresários, presidentes, diretores, gente que trabalha no mercado sul-americano. E olha, não é fácil. Eu vou fazer hoje 2 blocos, um mostrando esse lado que não é um lado legal, que não é um lado bom, é um lado preocupante. E hoje a gente teve um reforço disso, de uma informação que a gente deu há 10, 15 dias atrás e que hoje se confirmou. Eu vou dizer um pouquinho do que está acontecendo. Os jogadores que são ofertados ao Vasco da Gama, eles precisam ter uma análise. A área de desempenho
de analistas de desempenho. Aliás, a gente está até buscando alguém que trabalhe nessa área para poder explicar a você como é que é isso, como é que faz esse mapeamento, quais são os critérios para análise de desempenho. Eu prometo a você que a gente de repente até faz uma live, convida alguém para poder explicar como é que é esse trabalho do analista de desempenho, o analista de mercado. Empresários e agentes que já sofreram com o Vasco, alguns, por exemplo, que não receberam comissão, muitos que tiveram problemas com seus atletas porque vieram para o Vasco, o jogador não recebeu e o cara botou a culpa no empresário. Do tipo, olha, você que é o culpado de me trazer para essa roubada aqui. Muitos se separaram. Sabe, muitos não querem ouvir falar do Vasco da Gama. E hoje eu falei com alguns. Me disseram, olha, Vasco, nem pensar. Não quero realmente. Por quê? Porque ou ele não recebe, ou o jogador não recebe. E aí fica muito difícil. Porque você não tem como convencer jogadores grandes, jogadores bons, porque há uma fama no mercado. Falta de crédito. Você já ouviu isso aqui? O Carlos Brasil falou isso. O maior problema, o Zé Ricardo também, é a credibilidade. São aqueles não que o Zé Ricardo disse que toma como ele tomava na matinê. É muito não, exatamente porque o Vasco fez uma fama e hoje, literalmente, deitou na cama. Quer alguns exemplos? Zé Roberto, centroavante. O Vasco, sim, fez uma sondagem à empresa Elenco, que é a empresa que cuida dos negócios do jogador. Eu ouvi uma história, e até procurei saber, de que o Zé Roberto e seu staff não quis nem ouvir o Vasco. Não quis, não teve. Por quê? Porque a empresa também tem o seu pé atrás. Vai levar o jogador para onde tem a certeza que o jogador vai receber, de que a empresa vai receber comissionamento. Tem muito empresário no Brasil que escolhe o clube. Por quê? Porque tem clube que não paga comissão ao empresário. E os caras vivem disso. Por exemplo, a empresa do Zé Roberto, ela hoje anunciou o jogador no Ceará. Primeira divisão, paga direitinho, paga certo. E o Zé Roberto, que era especulado no Vasco e ficou às vezes afastado, o próprio presidente do Atlético Goianiense me disse, olha, acho muito difícil, acho muito complicado, porque o Adson é um gentleman. Porque ele poderia dizer, olha, para o Vasco ninguém quer ir. Tanto é que ele, por exemplo, é um segundo lado, que a gente vai falar no bloco 2. Porque ele, por conta das pessoas que estão hoje no Vasco no futebol, acredita que as coisas possam andar. Mas para quem é mais radical, sem chance. Então o Zé Roberto é da mesma empresa do Wendel. Lembra dele, lateral esquerdo? Que estava no Inter, recebeu uma proposta do Vasco e disse, Vasco? Nem sonhando. Lembra do Caetano, zagueiro? Que até disse, a proposta do Vasco foi boa, mas ele foi pro Goiás. É muito difícil achar alguém que tope esse desafio. Quer um outro exemplo? Mercado sul-americano, onde estão as melhores oportunidades. Mas a imagem que ficou, por exemplo, de Germancano, já não está pintando muito bem a cara do Vasco. Ele saiu do Vasco, com o Vasco devendo 3 milhões e meio, quase 4 milhões de reais. É muito dinheiro. E aí o mercado se fala, ué, mas o Germancano não recebeu aí. Como é que eu vou para aí? Qual é a certeza de que eu vou receber? Mas o Vasco também tem alguns aspectos que precisam melhorar. As questões, por exemplo, de conhecimento de mercado sul-americano. O Carlos Brasil tem muito contato bom no Paraguai, mas não há uma pessoa no departamento de análise dentro do Vasco que conheça muito o mercado sul-americano, jogadores colombianos, jogadores uruguaios, jogadores argentinos. Fica um pouco mais complicado. Quando não, pinta um empresário ou outro. Empresários como, por exemplo, o brasileiro José Renato, que tentou ajudar com a Marília, mas muito por quê? Porque Zé Renato é muito Vasco. E a gente vai falar no segundo bloco do Maurício Nassif, empresário que está trazendo o Matheus meio campo para o Vasco, porque também é muito vascaíno, inclusive o filho cobra dele, e a gente falou isso ontem. Então, não é fácil, é muito difícil. O Vasco está tomando muito toco, porque quem está fora não quer vir. Quem está fora e pergunta ao empresário, o empresário diz, Vasco, foge. Quer um exemplo claro do que aconteceu hoje? Bruno Gomes. Eu dei essa informação no final do ano passado. O jogador estava negociando através do seu staff a possibilidade de ir para o Internacional de Porto Alegre, porque o próprio Vasco sabe que o Bruno Gomes não está feliz lá dentro. Ele sabe que não vai ter tranquilidade para jogar, que o torcedor vai pegar no pé dele. E o Bruno Gomes hoje bateu o pé firme. Não quer ficar mais no Vasco. Ele quer ser emprestado. Ele quer rodar. Acha que vai ter problema.
E ele, que não tem ainda nada adiantado com o Internacional, mesmo assim vai começar a treinar a partir de amanhã, à parte, em horários à parte. Mas o Internacional é um clube, sim, que pode trazer interesse para o Bruno Gomes por empréstimo. Só que diante dessa negativa do jogador de ficar, o que o Vasco está tentando? Ou consegue uma grana, lembra que eu disse que poderia ser uma grana até reusada num jogador, num novo jogador, ou então trocar por um outro jogador. E eu soube hoje que essa situação de troca poderia acontecer. Zé Gabriel, volante e também zagueiro, que já interessou o Vasco. Só que eu tive a informação hoje de que o staff do jogador não quer que o jogador venha para o Vasco. Lamentável, né? Eu fui até Porto Alegre ao companheiro Rodrigo Oliveira, um dos melhores jornalistas também da Rádio Gaúcha, como meu querido José Alberto, aniversariante da semana, para trazer informações, primeiro sobre Bruno Gomes, confirmar se o Internacional realmente tem interesse nesse jogador. Fala, Rodrigo! Alô, Flávio, amigos do Rio de Janeiro, torcedores do Vasco. O Inter esteve interessado no Bruno Gomes no ano passado. O Inter busca um volante com as características do jogador. Tentou o Flávio, ex-Bahia, que atua no futebol turco. Monitora o Andrés Cubas, volante argentino que joga no Nimes da França. E busca um atleta para essa função. Mas eu não consegui hoje nenhuma confirmação de que o Inter está agora negociando com o Bruno Gomes. Ficamos sabendo por vocês aí no Rio de Janeiro que o Bruno Gomes foi afastado dos treinos do Vasco porque está sendo emprestado para um outro clube. Mas o Inter nega que esteja negociando com ele agora. Já houve uma negociação em outro momento, sem êxito, e o Inter, pelo menos pela versão do clube, não está contratando o Bruno Gomes agora. Vamos aguardar aí para ver os próximos passos, qual vai ser o destino do Bruno Gomes, mas da parte do Inter o que tenho de informação é isso nesse momento, Flávio. E o Rodrigo agora fala sobre Zé Gabriel, o jogador que a princípio não quer vir para o Vasco da Gama. Parece que ele está treinando à parte, mesma situação do Bruno Gomes, não é isso, Rodrigo? O Zé Gabriel está no Inter na mesma situação do Bruno Gomes no Vasco, exatamente igual. Na reapresentação, o Zé Gabriel não estava presente e o Inter comunicou que o Zé Gabriel está em negociação com outro clube e, por isso, não está participando dos treinos. Está liberado para tratar da negociação. No Inter, ninguém confirma qual clube que está contratando o Zé Gabriel, mas é fato que ele vai ser liberado. Não é um jogador que esteja nos planos. Ele tem uma história interessante. O Zé Gabriel começou na base do Corinthians como atacante e foi recuando de posição na base. Virou meia e subiu para o time profissional como um volante. E foi lançado pelo técnico Odair Hellmann em 2019 como volante. E aí depois o técnico Eduardo Cudê resolveu utilizá-lo como zagueiro, alegando que precisava de um zagueiro com boa qualidade na saída de bola. E o Zé Gabriel jogou como zagueiro, tanto com o Cudê como com o Miguel Ángel Ramírez. Ele acabou perdendo espaço com os técnicos Abel Braga e Diego Aguirre e pediu para voltar a jogar como volante com o Aguirre no ano passado. E hoje ele é considerado no Beira-Rio um volante, embora possa atuar como zagueiro e até de forma mais avançada se necessário. Mas acredito que ele vai ser usado daqui para frente como volante, que é a posição original dele, que é a posição dele, e possa ser eventualmente utilizado como zagueiro. São as duas funções que ele pode fazer. Mas olha, tem uma informação. Pode ser que a situação do Internacional não ande. E por quê? Porque aí vai ficar melhor para o Vasco. Porque aquela proposta que eu falei, lá da Rússia, aquela situação que estava sendo requentada, parece que a coisa está na bica de novo. E de repente, o Bruno Gomes pode ser vendido. E em sendo vendido, resolve os problemas. Ele não fica no Vasco porque ele não quer, o Vasco ganha um dinheiro e o Vasco não vai trazer um jogador que vai vir para cá com má vontade. Sabe por quê? Porque tem gente que ainda quer vir para o Vasco e até se emociona. É o assunto que a gente vai abordar no segundo bloco, quando você, torcedor do Vasco, talvez fique um pouco mais feliz. Afinal, depois desse primeiro bloco, muita gente tá assim, meu Deus, que situação do Vasco. Mas olha, tem solução. Tem gente que ainda vê no Vasco uma grande vitrine. E é o assunto que a gente vai falar já já, depois do recadinho da DUAP.
English for Life, curso de idiomas. Que tudo já está mudando, você já sabe. O jeito de trabalhar, de se divertir e de aprender já não é mais o mesmo. A Duap Connect conta com um método internacional de ensino, trazendo fluência no inglês em 1 ano. Chega de aprender com métodos engessados e robôs. Aqui você aprende com professores ao vivo e tira suas dúvidas de onde quiser. Pode ser no computador em casa, no tablet ou até mesmo em seu smartphone. É para aprender a falar inglês em qualquer lugar. São vários planos para você escolher o que se adapta melhor na sua rotina e horários flexíveis que dão liberdade de até 20 aulas por semana. Somos a única escola que entrega todo o material didático na sua casa. Com os nossos cursos, você aprende na prática. Vai viajar? Quer aquele aumento ou até mesmo emprego dos sonhos? Faça Duap Connect. Bom, antes da gente entrar nesse bloco, que é um bloco mais feliz, mais leve, para que você não ache que o Vasco é um clube que causa repulsa em todo mundo, eu quero dar um recadinho da Duap, que você viu o comercial agora. Você, assinante do canal Atenção Vascaínos, entrando naquele telefone lá no WhatsApp, manda um zap, diz que é assinante, você tem 40% de desconto para aprender inglês de primeiro nível. Você recebe o material na sua casa, aprende de casa, aulas, você pode ter 20 horas de aula por semana em casa, vale muito a pena. Então você que é assinante, é só entrar em contato pelo zap, 40% de desconto. Bom, primeiro bloco foi duro, né? Porque é duro, é difícil a gente ter que mostrar como o Vasco faz mal a muita gente, como o Vasco é visto no mercado. E aqui a gente está pela verdade. Aqui não está para amansar ou dourar a pílula, muito pelo contrário. Mas existem coisas boas também. E nesse bloco a gente vai provar como o Vasco ainda é encarado como potência. Como tem muita gente que gosta do Vasco. Como tem muita gente que sabe que o Vasco vive um momento difícil, mas que está aí para ajudar. Primeiro exemplo, Matheus Barbosa. Meio-campo que está fechado com o Vasco. 2 anos de contrato, jogador do Vasco agora. O Vasco fez o acordo com o Avaí vai ter um percentual numa futura venda, e o Matheus Barbosa que foi liberado pelo presidente Adson Batista do Atlético Goianiense. E aí o primeiro ponto que mostra como é importante ter pessoas que tragam algum crédito. Pode ser que o clube, a instituição, esteja queimada, com muito problema, mas quem vai negociar, às vezes consegue matar no discurso aquele que não confia muito. O Carlos Brasil, por exemplo, é um querido para o Adson Batista. Disse, olha, o Brasil é um cara muito legal, eu vou agilizar isso aqui. E agilizou. E o Matheus Barbosa, jogador que chega aí com boas referências, volante, segundo volante, jogador alto, jogador que bate bem na bola, bom de cabeça também, chega para reforçar e deve ser anunciado nos próximos dias. Em relação ao Oliveira, é o interesse do técnico Zé Ricardo. Zé Ricardo quer esse jogador. E esse jogador, se o Atlético Goianiense contratar mais alguns zagueiros, e vai contratar, porque só tem hoje o Oliveira e o Wanderson, o Oliveira vai ser liberado. Porque o Adson já disse, com o Vasco eu faço negócio, gosto do Carlos Brasil. Então o Oliveira é um jogador que hoje está parado na negociação, mas o Vasco já fez contato, o Vasco já mostrou interesse, Carlos Brasil e Zé Ricardo já falaram com o presidente, e o presidente disse, olha, me dá só um tempinho que eu vou resolver os meus problemas aqui, e aí de repente eu consigo liberar esse jogador para que ele possa ter jogo. É um zagueiro jovem e que é importante que ele possa jogar. Então mostra que tem gente que ainda quer ajudar. Por exemplo, no caso do Matheus, o Maurício Nassif, empresário, que tem um filho vascaíno, é vascaíno, e disse, olha, tô aí para ajudar, quero ajudar, tô cansado de ver meu filho reclamando. Falei isso aqui ontem. Então tem gente que ajuda. Luiz Cangá, zagueiro, chegou nessa madrugada, recuperado de Covid, olha, numa vontade, cara, acompanhado do seu staff, do seu empresário, foi cedo para o CT, você está vendo aí uma foto, e já treinou na parte da tarde. Jogador tá doido para jogar, tem 3 meses de contrato, o que já mostra a vontade dele. Jogador que já jogou na seleção nacional, que já foi campeão no seu país pelo Delfim. Então, para aceitar 3 meses, é porque vê no Vasco uma grande oportunidade. Então, Luiz Cangá também é um jogador que mostra que o Vasco é uma grande vitrine. Assim como o Bruno Nazário, jogador que tem contrato fechado com o Vasco por 1 ano, já está treinando, deve ser anunciado ele e o Cangá até a semana que vem.
e o Vasco tenha uma opção de renovação, como eu disse ontem, de até 4 anos. Uma característica tem sido, e essas notícias que eu dei no início de jogadores que ainda não foram apresentados e outros que estão sendo fechados, mas uma característica tem sido muito comum a todos os novos jogadores: respeito e honra de jogar no Vasco. Enquanto, como eu disse no primeiro bloco, alguns não querem, têm medo, outros querem sair, como o Bruno Gomes, outros estão muito felizes. Thiago, o goleiro, e o Edmar, pude comprovar ontem, falam bem, dispostos, felizes, honrados de jogar no Vasco da Gama. E hoje foi o dia de uma trinca. Isaac, Anderson Conceição e Raniel. 3 histórias de superação e a esperança de novos ares. Começando com Isaac. Há 2 anos, um ótimo jogador no Grêmio. O camisa 46 do Vasco sabe que o ano passado ele não foi bem, tanto no Fortaleza como no América. Mas ele garante que é o Isaac do Grêmio, melhorado, que vai chegar no Vasco. Acredito que seja o Isaac que atuava no Grêmio. Acredito que é até mais evoluído, né? Esses 2 empréstimos, acabei não atuando tanto, mas serviu muito de aprendizado, dentro e fora do campo, então espero que seja aqui a melhor versão do Isaac. Nem a do Grêmio, nem a do Fortaleza e do América, mas a do Vasco, e que seja a melhor. Já Raniel, bom, jogador que a torcida do Vasco está desconfiando demais em função de não ter feito muitos gols, de ter se lesionado muito. Mas olha, ele inclusive pediu a camisa 9, disse isso hoje, porque ele quer fazer gols, quer dar alegrias ao torcedor do Vasco da Gama. Ele entende o torcedor e está ansioso pelo encontro com a galera Cruz Maltina. Então, ansiedade a mil, né? A gente sabe, tem uma parte que, bem que ficou assim com a minha contratação. Teve uns que até me elogiaram, me deram as boas-vindas lá no meu Instagram. Mas isso aí é normal. A gente sabe que é normal vir desconfiança. O torcedor do Vasco ainda está um pouco ferido pelo ano passado. E tô doido para jogar, cara. Tô doido para entrar ali no São Januário, dar a vida junto com o nosso torcedor. Que eu já soube aqui que se a gente der a vida, o torcedor vai junto mesmo, abraça e vai junto. Então tô doido para isso acontecer e espero que seja em breve. Jogador garante, tá bem de cabeça e também tá bem de físico. Meu psicológico tive que ser, para não falar outra palavra, tive que ser firme, cara, porque não é qualquer pessoa que passa por tudo que eu passei. Claro que todos têm problemas, uns mais, outros menos, mas os problemas que eu passei foram muito difíceis, mas isso ficou no passado, superei todos eles e venho aqui como um guerreiro para lutar dentro de campo. Sei do tamanho da responsabilidade, como eu falei, e, cara, estou totalmente recuperado. Estou bem fisicamente, treinei minhas férias todas, só nos domingos que eu não treinei. Então, pode ter certeza que eu estou totalmente recuperado, totalmente bem fisicamente. Se precisar, o professor Zé Ricardo, qualquer momento que ele precisar, eu estarei pronto. E o terceiro, que demonstrou um sentimento muito forte pelo Vasco, o zagueiro Anderson Conceição. Deixou claro, eu sou Vasco, minha família é toda Vasco. E ele diz que é o maior desafio da carreira dele, até porque vai jogar no time que torce. Com certeza, eu aceitei esse desafio por isso mesmo, por ser o maior da minha carreira. Por ser vascaíno, por ter uma família vascaína e chegar no momento que o clube está passando de reconstrução, então com certeza é o maior desafio da minha carreira, sim. O zagueiro que escolheu a camisa número 4 em homenagem ao Capitão América, Mauro Geraldo Galvão. E ele falou do que o Vasco precisa. Ele que já jogou 8 vezes a Série B, tem muita experiência do que o Vasco precisa para subir esse ano. Você precisa ter um trabalho muito focado durante a temporada, onde você não pode ter só 11 jogadores, você precisa ter um coletivo. Um coletivo que queira a mesma coisa. Deixar os problemas de fora, não entrar dentro desse coletivo, blindar esse grupo, porque dificuldade a gente vai ter muita dificuldade. Momento bom, momentos ruins no campeonato. O que você tem que ter é saber colocar na dificuldade você conseguir não sair dos trilhos. E eu acho que esse vai ser o caminho para o Vasco, a reconstrução do Vasco. O pessoal está selecionando bem, tá trazendo, a diretoria está
está selecionando a dedo esses jogadores que têm esse perfil, que é uma competição que ela exige muito, que ela é muito difícil. Esse ano vai ser uma das mais difíceis de todas que eu joguei. Então, assim, você precisa ter não só técnica, não só na qualidade, mas você precisa ter muita fome para vencer essa competição. Que muitas vezes não é nem na técnica que você vence um jogo na Série B. Gramado, viagem e tudo mais, muitas vezes vai ser mais na raça mesmo, na vontade de conseguir um 3 pontos. E eu acho que o Vasco tem que entrar com essa mentalidade, falando da Série B, né? Tem que ter essa mentalidade de um time aguerrido, um time que quer buscar e que sabe onde quer chegar. E agora você vai ouvir um trecho emocionante de um jogador que é da mesma geração de Allan Kardec, de Felipe Coutinho, de Alex Teixeira, de Souza, dessa mesma geração. Dormiu embaixo da arquibancada de São Januário. Bons tempos em que os jogadores davam valor, principalmente os da base, ao Vasco da Gama. E o Anderson Conceição, você vai ouvir a emoção dele ao lembrar quando disse à mãe: vou para um teste e não vou voltar mais. Só volto aqui para dar alegria à senhora. E ele fala sobre esse momento muito importante. Então, foi até engraçado a minha chegada aqui, cara. Eu sou do extremo sul da Bahia e minha mãe, ela teve que trabalhar em 3 lugares para conseguir uma passagem de ida para mim. E quando eu cheguei e foi por ela também que eu falei que eu ia sair de casa e só ia voltar quando eu virasse profissional. Com a passagem de ida, eu vim da Bahia para cá, na Novo Rio, cheguei e graças a Deus eu passei no teste do Vasco e liguei para ela: amanhã eu não vou voltar mais. Passei no teste do Vasco, vou ficar alojado aqui. E isso me marcou muito na época, porque eu sou daquela geração de guerreiros, sabe? Que não desiste, que persevera. Muitos jogadores na minha época que também passaram por aqui me mandaram mensagem: irmão, você voltou para casa. Joga por nós também. Joga por nós, porque a gente não conseguiu jogar no profissional do Vasco. E você está tendo essa oportunidade, então honra essa camisa. Isso me dá força, eu sou um cara muito trabalhador, cara. E eu tô chegando aqui, não é para passear no Rio de Janeiro, não. Eu tô chegando aqui para vencer com essa camisa do Vasco, pelos meus companheiros também. É isso, gente. Espírito. Pode ser que muita gente não queira jogar no Vasco, muita gente não esteja acreditando no Vasco, mas é esse perfil de jogador que o Vasco quer. Pode não ser o clube de maior crédito, mas é com certeza um clube de muita história e de uma grande e enorme força por parte da sua torcida. Esse é o argumento, ou esses são os argumentos. E eu quero ouvir a sua opinião. Que tipo de jogador que a partir de agora você, torcedor do Vasco, vai querer? Você quer um jogador com nome, com peso, mas que não seja tão comprometido? Você quer um jogador que venha para cá só pelo dinheiro? Ou você quer um jogador que esteja comprometido, que venha, claro, para receber o seu salário, mas que entenda o tamanho do Vasco? E aí, você está gostando desse grupo que está sendo montado? Pelo menos da vontade que os caras estão de jogar no Vasco da Gama? Eu quero saber a sua opinião. No próximo bloco, a gente vai falar de Copinha. Tem entrevista de Marlon Gomes, dos melhores jogadores do Vasco, na minha opinião, o melhor na Copinha, na primeira fase, que vai falar aqui no News. E tem muito mais até o final desse vídeo. A gente volta já já. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço?
O FGTS, a antecipação do saque aniversário, é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe até 5 parcelas do seu saque, sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. E amanhã, às 11 horas da manhã, o melhor time da primeira fase da Copa São Paulo de Juniores entra em campo. Um time que fez o maior número de gols, o maior saldo, tem 19 gols a favor, somente 2 contra, e um time que impressiona por ter 70% de bola em suas partidas. Venceu todos os jogos, o Lagarto, o SCA Brasil e também o Rio Claro. E agora vai pegar o Joinville, para tristeza ou não do querido Jean Faísca. Amanhã às 11 horas, em Santana do Parnaíba, o Vasco vai enfrentar essa boa equipe do Joinville. Igor Guerra vai com força máxima, contando com os seus atacantes, Vinícius e Figueiredo artilheiro da Copinha, e também com a volta do lateral direito JP Galvão. Mas o jogador tem sido brilhante, pelo menos para mim, na minha opinião, o melhor jogador do Vasco nessa Copa São Paulo de Juniores. Eu quero a sua opinião aqui também. Marlon Gomes, jogador de muita vontade, voluntarioso, com dinâmica de jogo, que chega na área, faz gols, destrói atrás, é um jogador extremamente moderno. E ele vai falar com a audiência do canal Atenção Vascaínos aqui no AVNews sobre o jogo de amanhã e a expectativa de enfrentar o Joinville. A expectativa sempre é a melhor possível. Nós sabemos que é um jogo só, mas vamos entrar primeiramente com o Vasco e ditar nosso ritmo, nosso jogo, e se Deus quiser sair com a vitória. O desejo do Vasco é sempre se manter bem e prosseguir na Copinha até o final, mas não tem peso nenhum pra gente. Nós estamos bem tranquilos quanto a isso. Vamos entrar lá, fazer mais um jogo bom e sair com a vitória. Marlon, é claro, sempre o torcedor pensa no futuro. Pô, será que ele pode jogar no profissional? Ele diz que, no momento, não está pensando muito nisso, não. Eu tenho minha variedade dentro de campos, mas o foco maior é na Copinha. Não penso muito no profissional e nas coisas que podem acontecer mais para frente. Nosso foco maior está aqui e no objetivo maior que é ser campeão aqui. Será que em nenhum momento, será que de repente o Zé Ricardo lá dando uma olhada, isso não dá uma motivada, Marlon? Como eu falei na resposta anterior, que meu foco atualmente não está sendo tanto no profissional, está sendo na Copinha, estamos focados aqui para ser campeão. E depois de ser campeão, se Deus quiser, consequentemente, sobre o profissional vai ser uma grande oportunidade para mim. E um fato chamou a atenção. Ontem, quando ele fez o gol de empate contra o SCA Brasil, ele foi para a torcida adversária e comemorou com raiva, segurando a camisa, mostrando a camisa. Qual foi o sentimento ali, hein, Marlon Gomes? O sentimento de amor, né? A torcida deles estava falando muito e eu falei para eles, depois do meu gol, que tinha que respeitar a história da camisa. E depois do gol só extravasei ali, olhei para a torcida deles e falei para eles respeitar a camisa. O mais provável time para amanhã: Cadu, JP Galvão, Pimentel, Zé Vitor, que vai estar no time profissional, informação que nós demos ontem aqui e a Jéssica Dias ratificou hoje no Boletim AV. E Julião, Rodrigo, Marlon Gomes e Andrei na frente, Vinícius, Figueiredo e Marcos Dias. Nós trouxemos ontem a informação do Rafael Paiva, ex-treinador do Sub-17 do Vasco. Você viu aí no site oficial, a gente deu a informação de que ele é mais um trazido pelo Alexandre Pássaro e que acaba saindo. E a gente foi buscar saber por quê. Ele que hoje foi apresentado pelo Palmeiras. Você está vendo aí, Sub-15 do Palmeiras, ele vai ser o treinador. Na verdade, ele queria ficar mais próximo da família, ele ficou trabalhando muito tempo na China, ficou afastado, a família não queria vir para o Rio de Janeiro, queria ficar de onde é, de São Paulo, e ele acabou voltando para São Paulo. Pintou essa oportunidade e ele está indo para o Palmeiras. E o Rodrigo Dias, que é o diretor da base do Vasco, vem fazendo um processo seletivo em relação a nomes.
e já já o Vasco vai anunciar quem vai ser o seu novo treinador na categoria Sub-17. Já já tem mais informações no News no bloco final. Nas lojas 4Girls, roupas masculinas e femininas, com as melhores marcas para atender você, cliente amigo. Ogoshi, patrocinador oficial do Brasileirão Séries A e B. Leves, marca reconhecida mundialmente com o melhor jeans. A marca feminina que mais vende no Rio de Janeiro. A My Place, com os melhores looks e sempre lançando as principais tendências. Estamos localizados em 2 endereços, no Shopping Boulevard em Campos dos Goitacazes e em Cardoso Moreira. Delivery em Campos e Cardoso Moreira grátis. Enviamos para todo o Brasil. Só chamar no direct do Instagram, @loja 4Girls Boulevard, ou no nosso WhatsApp, 22 997265475. Promoção especial para os assinantes do canal Atenção Vascaínos. Só falar com nossas vendedoras que veio pelo canal e ganha 15% de desconto na compra toda. Isso mesmo, 15% no valor total da compra. Aceitamos Pix, parcelamos sua compra em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Você de outra cidade paga via link de pagamento. Vascaíno ajuda Vascaíno. Acompanhe as novidades em @4Girls Boulevard. Lembrando o recadinho da 4Girls para você que é assinante do canal. Você ligando no WhatsApp da 4Girls, você tem 35% de desconto nesse mês para entregas em todo o Brasil, mas principalmente para você do Rio de Janeiro. Olha só que promoção, é só dizer que é assinante do canal. Para a gente encerrar o News, eu tenho algumas informações antes dos abraços. Primeiro, em relação a salários, nós informamos aqui que hoje pingaria o mês de novembro, está atrasado, de 2021. Pago sim, através da ação do Sindeclubes, Sindicato de Clubes e Entidades, Dr. Henrique Fragoso, batalhando mesmo com a justiça em recesso, conseguiu que o MP liberasse para a expedição do alvará e aí o pagamento foi executado. Eu hoje conversei com o Dr. Henrique Fragoso, que me disse que a tentativa é até o final desse mês para o pagamento de dezembro e também do 13º salário. Coisas que estão atrasadas. Há essa expectativa. E aí, encerrou. E eu até argumentei, mas, doutor Henrique, isso dava uma segurança muito grande aos funcionários. Porque através da MP, através do Ministério Público, o que acontece? O clube se vê acuado, com medo de execução. E aí, a grana vai direto para o pagamento. Mas ele me disse, olha, agora existe o RCE, o Regime Centralizador de Execuções. O Vasco não tem mais penhoras e por isso agora é com o clube. E a gente espera que a gestão possa cumprir pagando os seus funcionários. Com o pagamento que aconteceu hoje, os funcionários têm que receber 13º e dezembro, além das férias também. Pela lei do Vasco é dia 20, mas já está atrasado. Os jogadores também receberam, tirando aqueles que recebem mais alto, que devem receber nos próximos dias. E PJ, que havia recebido também na semana passada, outubro e novembro em atraso. Bom, em relação às licenças do estádio, olha, eu estou procurando saber disso, procurei a comunicação do clube, procurei o Fábio, que é o vice-presidente de patrimônio, e estou esperando, porque eu estou preocupado demais com isso. A licença do Corpo de Bombeiros e a licença da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para que os jogos possam ser realizados em São Januário. Eu já tive informação que o Vasco está com dificuldade, porque tem muita gente querendo fazer, por exemplo, reformas básicas em banheiro, em acessos, e isso precisa ser feito para que o campo, para que o estádio tenha condição de jogo. O Corpo de Bombeiros faz uma inspeção para saber rotas de fuga, rotas de acesso, para saber a condição dos extintores, se está tudo renovado ou não. Isso é investimento. Clube duro tem que se saber. Não interessa, esse investimento precisa ser feito. E a gente está cobrando isso aqui. Da mesma forma, a Polícia Militar parece ser algo mais fácil, que é através da Federação Carioca. Mas nesse momento, hoje, dia 12 de janeiro, o estádio do Vasco não tem condição de receber jogos, por conta de licenças atrasadas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A gente continua em cima disso, porque é uma vergonha. É uma vergonha. Um estádio como o de São Januário com problema de licenças. Isso já era para ter sido resolvido em novembro do ano passado, já com 2 meses de antecedência.
Valha-me Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso não, né? E a gente vai ficar em cima disso aqui. Olha, hoje, como a gente informou ontem também, jogadores que estão afastados do grupo, não são jogadores que interessam ao técnico Zé Ricardo, começaram a treinar, se reapresentaram hoje. Casos do goleiro Vanderlei, do zagueiro Castan, os mais importantes, além do zagueiro da base Menezes, que estourou a idade, também não vai ser aproveitado, e 2 outros jogadores da base que nem eu sabia quem eram. O lateral esquerdo Luiz Felipe e o meio-campo Roger. Quanto a Caio Magno, esse teve um problema particular hoje e a tendência é que amanhã se reapresente para fazer os seus treinamentos, mas está também fora dos planos do técnico Zé Ricardo. Nenê, recuperando-se de Covid, não treinou hoje. Dificilmente o Nenê vai fazer o jogo treino de sábado contra o time da Safed. Exatamente por essa condição. Ele teve a Covid, ficou parado, sempre debilita um pouco e o Nenê deve ficar de fora. E para encerrar, antes dos abraços, hoje o vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, através da sua conta no Twitter, anunciou que iniciaram-se as vendas do pay-per-view do Campeonato Brasileiro. Sócio do Vasco tem 10% de desconto, ele prometendo uma Vasco TV ainda mais moderna, com nova programação, com atrações para essa temporada. E não deixando de se lembrar, né, na assinatura você deve informar o seu clube de coração, Vasco, no pay-per-view do Cariocão, porque aí o dinheiro vai para o Vasco. Se você não indicar, outro pode comer o biscoito. É bom você ficar por dentro disso. Agora, a hora do abraço. Em nome das mostardas artesanais Dádiva. Grande Vinícius, renovando o contrato com o canal Atenção Vascaínos por mais um período, confiando acima de tudo no trabalho e na repercussão. E olha, as mostardas são maravilhosas, gente, não tem o porquê de fugir. Balsâmica, cacauana, Brasilis, mostarda e mel, a Dijon, são todas ótimas mostardas. Você come com aquele aperitivo para colocar nos seus molhos, vale muito a pena. Instagram passando aqui embaixo, telefone passando aqui embaixo, ligue, é bem baratinho, R$15, e você pode receber na sua casa, é claro, pagando o frete. O Vinícius está à sua disposição. Quero mandar um beijo para a irmã de Juninho Pernambucano, Tereza Reis, que fez aniversário ontem. Tereza, um beijo. Você que está no Recife, um grande beijo. Ao grande amigo José Alberto Andrade, que é repórter da Rádio Gaúcha, que fez aniversário no dia 9, um dos melhores e maiores jornalistas esportivos desse país. E 2 figuras queridas, a Flávia Arouca, que é amiga nossa, amiga da minha cunhada Adriana, figura muito querida, botafoguense de 4 costados, e o Bernardo, que é tricolor, melhor amigo da minha filha, fazendo aniversário hoje. Vai virar vascaíno, hein, Bernardo? Eu vou fazer você virar Vasco. Mas é um menino do bem, é um menino muito legal. Daqui um grande abraço para você. Amanhã tem Bom Dia Gigante, amanhã tem coletiva de apresentação, Carlos Brasil estará presente, nós estaremos no CT e amanhã tem jogo. Espere, porque amanhã a gente vai fazer um mexidão, vai ter live, vai ter BDG, vai ter live no AV+, a gente vai fazer muita coisa amanhã, porque tem muita coisa acontecendo. Tem um Bom Dia Gigante, como eu disse, vai ter coletiva no CT Moacir Barbosa, eu estarei lá, e também tem o jogo da Copinha, Vasco da Gama e Joinville. Curta o canal Atenção Vascaínos e curta também as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e no Twitter, onde a gente tem dado muita notícia. Amanhã à tarde tem o Boletim AV com a Jéssica Dias e à noite eu volto aqui com o News. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.